E agora chegou o momento de responder às dúvidas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E hoje temos a presença, sim, do Leandro Alvarenga ao vivo, mas não aqui pessoalmente, ele está aqui na nossa tela. Vamos lá, deixa eu colocar o Leandro Alvarenga aqui no ar para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Leandro Alvarenga, bem-vindo. Hoje fora dos estúdios, mas aqui conosco ao vivo, bem-vindo. Boa noite, Marisa, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje eu não estou aí pessoalmente, questões profissionais me tiraram do estado de São Paulo, eu estou aqui em Tocantins, em Palmas, mas estamos aqui para atender e responder as perguntas dos nossos telespectadores. Olha, o Leandro Alvarenga está distante, Tocantins, Palmas. Está quente por aí, Leandro, antes das perguntas? Tá um bocado, Marisa, tá um bocado quente, mas eu tô no ar-condicionado, então eu tô tranquilo, dá pra ficar de terno sem nenhum problema. Então tá bom, Leandro, hoje temos 3 perguntas para você. Vamos lá, vamos para a primeira. Quem enviou foi o Aloísio Pereira. Ele quer saber por quais meios e em quais circunstâncias posso requerer o chamado direito ao esquecimento. Vamos lá, Leandro. Vamos lá, Marisa. Esse é um assunto bem interessante e bem polêmico no Brasil. O que é o direito ao esquecimento, para quem não sabe? Na verdade, ele quer dizer que o indivíduo que não quer ser incomodado por fatos que aconteceram no passado dele, ele teria o direito de esses fatos não serem expostos ao público. Também ele é conhecido como o direito de ser deixado em paz ou o direito de estar só. É quando um fato no passado, que era de interesse público, foi comunicado, né, e foi transmitido para a sociedade, e agora, com o passar do tempo, ele perdeu o interesse social, e por isso ele não pode ser comunicado. É muito comum você ouvir isso, o direito ao esquecimento, sempre voltado para a esfera penal, Marisa. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, foi condenada por aquele crime, passou ali alguns anos na cadeia, cumpriu pena, quando ele sai da cadeia, em tese, ele não gostaria de ser incomodado com aquele fato, porque ele já pagou aquilo, quer dizer, o interesse social sobre aquela pena já se encerrou, né, ao interesse da sociedade, mas muitas vezes isso torna a voltar. Esse é um direito que não existe em lei no Brasil, ele é uma interpretação no Brasil jurídica, decorrente da dignidade da pessoa humana. Então nós temos aí, por ser uma interpretação jurídica, correntes diferentes que tratam sobre esse assunto, né? O que é importante entender, Marisa, é que o direito ao esquecimento, na sua concepção, ele não fala só, por exemplo, de partes penais. A gente pode dar um exemplo de um direito ao esquecimento, que é um exemplo, só para fazer uma comparação, quando o seu nome ele é inserido num banco de dados de devedores, né, um cadastro negativo, ali o SPC, Serasa, Boa Vista, depois de 5 anos, você tem que sair dali. Né? Então, seria mais ou menos isso. Passou o interesse social de 5 anos, o seu nome não pode ser mais exposto. Bem a grosso modo, seria algo similar a isso. Qual é a questão que gera isso? Né? Gera uma discussão se isso não é uma censura. Por quê? Porque fatos importantes, históricos, ainda que sejam criminosos, eles podem ser revistos por ser interesse social. Nós temos ali casos que aconteceram no regime militar, né, que podem ser trazidos novamente. Nós temos aí algumas condenações de algumas empresas. Eu posso citar, por exemplo, a Rede Globo, que foi condenada naquele programa dela, Linha Direta, né, que ele trazia casos à tona, e 2 casos houveram condenações da Rede Globo. Depois, uma dessas condenações foi revertida no Supremo Tribunal Federal, exatamente por trazer assuntos que, em tese, pelo tempo decorrido, não havia mais interesse social. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não é um direito automático, ele não é um direito que você consiga no balcão de uma empresa exercê-lo. E tem algumas regras que a justiça tem entendido para que esse direito seja exercido. A primeira, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. O segundo é que, por exemplo, se o fato foi histórico suficiente, por mais que
as pessoas não possam ser vinculadas a ele, o fato pode ser comunicado. Então, você troca o nome cria pseudônimos para as pessoas envolvidas e você pode comunicar. Nós temos ali o bandido da luz vermelha, por exemplo, o caso do Champinha, e vários outros casos de crimes bárbaros no Brasil, né? Ele não vai fazer apagar os registros históricos. Ele só não pode ser comunicado para a sociedade de uma maneira assim, seria tirado da internet, por exemplo, né? Por quê? Porque, do contrário, você está falando que uma informação que é verdadeira e ilícita se tornaria ilícito. E não é isso que o direito ao esquecimento quer. Ele quer simplesmente que a pessoa não seja relembrada pelas dores, pelos impactos que vai trazer para a vida atual dela. É muito interessante, Marisa, a diferença de entendimento jurisprudencial, porque o STJ, ele simulou que, na tutela da dignidade da pessoa humana, cabe o direito ao esquecimento no direito brasileiro. Né? Ele reconhece a aplicação do direito brasileiro e condenou a Rede Globo em 2 casos ali, que trouxeram de casos passados. Um foi o caso da Candelária, né, da chacina da Candelária, e outro de um assassinato que aconteceu na década de 50. Só que o STF, num julgamento recente agora, nesse caso que eu falei do assassinato da década de 50, ele entendeu que você admitir ali o direito ao esquecimento de um fato histórico relevante, que foi, no caso, um assassinato que chocou a cidade, lá, acho que no Rio de Janeiro, na década de 50, seria você fazer uma censura à imprensa. E ele falou que não caberia o direito ao esquecimento exatamente pela censura. Bem curioso, que é bem diferente do que ele vem fazendo hoje, censurando a imprensa, né, Marisa? Então, assim, para você exercer esse direito, você tem que levar esses fatos e, infelizmente, vai ter que ser a justiça. Dificilmente você vai ter esse direito reconhecido sem ser na justiça. O importante é que o fato do STF ter dado em um caso, dizendo que não caberia, naquele caso concreto de direito ao esquecimento, isso não quer dizer que não caiba em outros. Deveria ser analisado ali a circunstância para ver se deve ou não ser aplicado conforme a decisão do STF. Pois é, como vocês viram, é um assunto bastante amplo, então tem vários entendimentos. Bom, vamos para a segunda pergunta da noite então, Leandro. Quem enviou foi um querido, Renato Baron, que está sempre com a gente, me envia sempre os girassóis todos os dias aqui, e ele pergunta assim: pela lei, é permitido a Netflix cobrar menos e exibir comerciais? E agora, Leandro? Bom, primeiro deixar uma boa noite para o Renato, ele está sempre conosco aqui no programa, sempre vejo os comentários dele também, né, Marisa? É importante vocês entenderem que ainda nós precisamos ver a aplicabilidade prática de como a Netflix está fazendo, mas em tese não há nenhuma ilegalidade. Na verdade, não é que você está pagando menos, alguém está pagando por você. Quem é que está pagando a diferença é o anunciante. Então, na verdade, o que a Netflix está fazendo, ele está colocando anúncios para gerar uma redução de custo, porque ele vai ganhar dos anúncios. E aí, é um contrato no qual, se as regras forem cumpridas, forem claras, eles falam ali, se eu não me engano, que eles vão passar aproximadamente 4 minutos de anúncio a cada hora de atendimento, que eles não vão passar anúncios em perfis de crianças. Então, tem a regra clara no contrato. Se ela for seguida, não há nenhuma afronta à legislação, porque tem a liberdade de contratação ali. Né? Agora precisa ver se não vai ter nenhum tipo de abuso, se eles vão seguir corretamente, mas não há, a priori, nesse primeiro momento, nenhum indício de ilegalidade, Marisa. Tá certo. E a última pergunta de hoje vem da Andréia Albuquerque. Ela pergunta assim: é verdade que uma conversa pode ser gravada usando um fone de ouvido sem fio? Isso é permitido, Leandro? Vamos lá, Marisa. Na verdade, a gente pode gravar conversas de vários tipos, até conversas ambiente. Né? O importante que nós temos que saber sobre as gravações, interceptações telefônicas e gravações. Primeira coisa, você só pode gravar conversas sem autorização judicial se você for um participante da conversa. Né? Se você estiver na conversa ali, você for um dos interlocutores, aí sim é admitido uma gravação como uma prova que pode ser considerada lícita na justiça. Outra coisa importante, a interceptação telefônica, que é a gravação de um terceiro, só pode ser feita com autorização da justiça ou se um dos interlocutores que está na conversa autorize e solicite essa gravação, porque de repente, imagine uma senhora de idade que não tem conhecimento tecnológico, pede para o neto gravar uma conversa que ela está sendo assediada, por exemplo.
né? E é importante lembrar que as gravações são reconhecidas, as gravações feitas pelas partes das conversas, claro, né? Elas são reconhecidas tanto na justiça civil, por exemplo, na área de família, é muito comum você usar conversas de WhatsApp, conversas de ligações telefônicas entre pai e mãe, entre pai e filhos, para mostrar assédio, para mostrar desvios, ofensas. Tá? Então, na área de família é aceito, como uma prova civil, num processo que comprove uma ofensa, para você pedir uma indenização, um atendimento telefônico mal feito por uma empresa, para você comprovar que você teve aquela conversa. Inclusive, as empresas de telemarketing são obrigadas a gravar as ligações e te passar, te fornecer isso, só lembrando esse detalhe. Também na Justiça do Trabalho é admitida a gravação para defender o empregado ou o empregador, mesmo que a outra parte não tenha ciência que está sendo gravada, desde que tenha sido feita por uma das partes envolvidas na conversa, no diálogo, né? Não pode ser feito por um terceiro, salvo nessas situações que eu falei. E também na Justiça Criminal, principalmente para se inocentar ou para acusar alguém. Então, a diferença de você gravar numa ligação, num telefone, num fone de ouvido ou numa conversa ambiente, vai do contexto. Se você estiver participando da conversa, você for um dos interlocutores para fins de prova, e sem que haja uma obrigação de sigilo, por exemplo, um advogado não pode gravar o cliente para depois usar contra o cliente aquela ligação, porque ele tem um sigilo profissional, né? Então, dentro dessas circunstâncias, se não tem uma obrigação de sigilo, a conversa pode ser sim gravada e pode ser utilizada como prova e vai ser aí quase massificamente pelos tribunais aceita como lícita. Tá certo, tá aí mais uma grande participação do nosso colunista Leandro Alvarenga. Leandro, muitíssimo obrigada, aproveite aí sua estada em Tocantins e nos encontramos na próxima quinta-feira. Muito obrigada. Muito obrigado, Marisa. Quinta-feira estarei aí no estúdio, ao vivo. E até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Uma boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Leandro. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Bom, quinta-feira que vem, como vocês já sabem, toda quinta-feira a gente responde as suas dúvidas aqui com Leandro Alvarenga. Então, aproveitem esse espaço que é feito para vocês. Enviem as suas perguntas pelas redes sociais do Olhar Digital usando a hashtag Seu Direito Digital e participe.